queria aqui estender as boas-vindas também aos que nos acompanham pela internet, que os propósitos de Deus também sejam estabelecidos na vida de vocês e que essa mensagem também possa falar ao coração de vocês de uma forma toda especial. Nós estamos aqui na Igreja Bíblica da Graça, na Rua do Governo, número 473, aqui no centro de Tijucas, onde nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, onde nos reunimos para estarmos juntos em comunhão, na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nos reunimos para estarmos mutuamente nos encorajando, mutuamente nos apoiando, nos ajudando nessa caminhada que temos. E somos tão felizes, porque a união que nós temos é através de nosso Senhor Jesus Cristo. É através do nosso Deus que assim nos ensinou, é através do Santo Espírito que habita no coração de todo aquele que crê, de todo aquele que foi identificado em Jesus Cristo naquela morte lá na cruz. Ele que morreu em meu lugar. Ele que morreu no teu lugar. Ele que morreu por todos os seres humanos. Nosso Deus que entregou a única vida do seu Filho, Jesus Cristo, para que todos nós, pela fé, pudéssemos receber a vida eterna e não a condenação. Então, nisso somos felizes, nisso nos revigoramos e nisso lembramos que a nossa vida aqui consiste em nos prepararmos para a nossa vida eterna. Que a nossa vida aqui consiste em todo o propósito de Deus para a nossa vida ser realizado. Que consiste em estarmos aqui caminhando para a perfeição em Cristo. Que consiste no nosso amadurecimento na fé, no nosso amadurecimento em todas as coisas em Jesus Cristo, que é o varão perfeito, que é o homem perfeito. Que ela possa, quem sabe, aquecer os nossos corações em princípios que já estamos vivendo. Quem sabe também os mandamentos com promessa, de novo. Os mandamentos. Mais alto agora. 6, no Novo Testamento, mais para o final, após os livros de Atos, Romanos, Coríntios e Gálatas, tá? Então, se você viu algum desses, siga um pouco em frente, vai achar o livro de Efésios, o 6º capítulo. Efésios capítulo 6, nós vamos ver aqui a partir do versículo 1, que diz assim, Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é o quê? É justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro o quê? É o primeiro mandamento com promessa. E o versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E qual que é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus amados, quando nós lemos na palavra de Deus para honrar pai e mãe, estamos falando algo muito sério aqui. Honrar pai e mãe. Tanto que quando nós lemos no Velho Testamento, onde se originou esse princípio de Deus, esse mandamento, a seriedade de Deus é tão grande que o filho que não obedecesse o seu pai, como diz o versículo 1, o filho que não honrasse seu pai e a sua mãe, ele era morto. O filho desobediente, o filho que respondia aos pais, o filho que não honrava pai e mãe, tinha sua vida tirada. Não era colocado num reformatório, não era colocado num local longe para se tratar, não tinha esquema. Deus deu tanta seriedade para este mandamento que aquele que o desobedecesse perdia a sua vida. Mas ao mesmo tempo,
um mandamento tão precioso que vem acompanhado com a promessa: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então eu aprendo duas coisas importantes que eu quero destacar aqui nessa noite. Em primeiro lugar, quantos pais nós temos? Nós temos o nosso pai e a nossa mãe, de quem nos originamos, mas também temos quem? Nós temos o nosso Deus, que é o nosso Pai Celeste. Então, se você não aprende e se você não honra nem a seu pai e a sua mãe aqui na terra, como é que você vai honrar o seu Pai Celeste? Como é que você vai aprender a obedecer ao teu Pai Celeste? Como que Deus vai poder te educar? Como que Deus vai poder te conduzir por essa vida pelo bom caminho? Como que Ele vai poder te repreender, te disciplinar se for preciso, se você não obedece, se você não honra, se você não respeita? Em outras palavras, se você não dá bola para o seu Pai Celeste, fica meio difícil, né? Fica meio difícil. O seu próprio propósito aqui nessa terra é nulificado. É como se não valesse de nada. Porque se você está aqui nessa terra e não está pronto para aprender, não está pronto para crescer, não está pronto para ser educado pelo seu Pai Celeste, qual é o propósito? Mas todo aquele que honra pai e mãe, todo aquele que obedece ao seu Pai Celeste, naturalmente, o que vai acontecer? Deus prometeu que ele vai se dar bem. Que os seus dias nessa terra serão prolongados. Então, para nós lembrarmos isso. E a segunda coisa, o quê? Se este é o primeiro mandamento com promessa, segue-se. Existem outros na palavra de Deus que também foram dados por Deus com promessa. Então eu gostaria de estar mostrando alguns desses mandamentos nessa noite, que nós possamos entender a seriedade desses mandamentos e também as promessas que Deus afixou junto. Amém? Então eu vou convidar os irmãos a princípio para nós nos dirigirmos aqui no Novo Testamento, no finzinho da sua Bíblia, em 1 João no capítulo 4, tá? 1 João, no capítulo 4, você vai encontrar o versículo 12. Então, lá para o finzinho da sua Bíblia, 1 João 4. Não o Evangelho de João, tá? Mas a carta, a primeira carta a João, no capítulo 4. No versículo 12, nós encontramos a seguinte revelação: ninguém jamais, o quê? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus o quê? Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoados. Então quero lembrar a todos nós de todos os mandamentos que Deus deu. Quis começar com esse após o primeiro, obviamente. Por quê? De toda a lei de Deus, de todo o mandamento dado, Deus resumiu tudo em dois conceitos, que nos evangelhos nós aprendemos que formam um só mandamento. É amar a Deus sobre o quê? Sobre todas as coisas e amar a quem? Amar o seu próximo. E aqui no capítulo 4 e no capítulo 4 nós entendemos que aquele que enxerga, aquele que vê o próximo, como é que ele pode dizer que ele ama a Deus que ele não vê? Mas ao próximo que ele vê, ele não ama. Uma coisa meio contraditória. Então por isso Deus ensinou: você ama a Deus? Ame o teu próximo. Deus criou ele também. E se você ama o seu próximo, automaticamente também estarás amando ao Deus. Então, o princípio do amor, o mandamento do amor é aqui muito importante. E Jesus, quantas vezes ele resumiu a mensagem de Deus em amar, em amar. Ele disse:
Novo mandamento vos dou. O apóstolo João disse, novo mandamento vos dou, senão o quê? O que Jesus já tinha falado, de amar ao próximo, de amarmos uns aos outros. Então aqui diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então eu queria deixar aqui a promessa de Deus, de que o amor de Deus é aperfeiçoado em nosso viver. Quanto mais você ama ao próximo, mais você sabe amar. Mais amor você tem para amar. Mais consideração ao próximo. Quanto mais você se preocupa, você desenvolve um carinho pelas pessoas, você percebe a necessidade de amar o próximo. Quem ama o próximo tem o seu amor aperfeiçoado por Deus. E quem não ama o próximo, o que acontece? Primeiro, está desobedecendo o mandamento de Deus de amar. E em segundo, ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar. Como se o motor da vida dele não funcionasse. Ele não sai do lugar. Não desenvolve. Não cresce. E ele para no tempo. E acaba indo contra um dos propósitos principais pelos quais nós estamos aqui nessa terra. Alguém já pensou em viver sozinho? Alguém aqui já pensou? Não, eu um dia quando crescer, eu quero morar sozinho. Alguém aqui já pensou isso? A minha esposa certamente tinha algum pensamento assim quando era criança, o dia que ela decidiu que ia sair de casa. Tava aquela brincadeira de criança, fez aquela trouxinha dela, não tinha nada para levar, né? O que era dela? Mas ela disse, eu vou sair de casa. Então, decidindo morar sozinha. Tinha o quê? 4 aninhos, 6 aninhos, sei lá, por aí. E se dirigiu pela porta fora, como se indo em grande distância. E parou lá na frente da casa, na calçada, e ficou lá na sombrinha do... Foi muito longe. Foi muito longe. Foi viver uma vida solitária. Com certeza não. Não foi muito longe. Não, viu que não era esse o propósito. Lá vai ela de novo, mas está acompanhada agora. Deus abençoe. Meus irmãos, morar sozinho não dá para nós. Nós fomos feitos para morar em comunidade. Morar convivendo com outras pessoas. Esse é o propósito de Deus para nós. Porque se você tivesse que viver sempre sozinho, você ia ter que amar alguém? Não. Quem viver sozinho vai amar quem? Não tem que se preocupar com ninguém. Ele faz as coisas como ele quer, do jeito dele, na hora que ele quiser. Está sozinho. Mas nós vivemos uma família, com pessoas que compartilham o nosso viver. Nós temos vizinhos com quem pensar em nos preocuparmos. Muito embora os vizinhos hoje, em grande parte, não estão nem aí com isso, né? Aquele som alto incomodando todo mundo, aquela competição às vezes, aquela farra até altas horas da noite. Está assim. Não estão pensando muito hoje. Às vezes a gente tem que dar uma lembradinha. Esses dias um vizinho chegou com o carro lá na frente de casa e aquele som alto estava insuportável. Eu que sempre fui uma pessoa muito paciente, muito pacífica, pensei, eu vou ter que ir lá na frente resolver esse dilema, né? Afinal, minha esposa está aqui quase ganhando, foi na noite que eu levei ela para o hospital ainda, coisa de 1 hora depois. E eu pensei, então eu vou ter que ir lá resolver isso, né? E eu fui lá, então, abri a porta de casa e saí lá fora e pensei, é agora, eu não sei nem o que eu vou falar. E eu cheguei lá, fui chegando perto do camarada e ele disse, não, eu só vi tu saindo da tua porta, eu já sabia que eu tinha que abaixar, eu já estou baixando aqui. Eu pensei, oh, coisa boa, não tive nem que falar nada. Ah, então tá, tu já entendeu esse recado e voltei, né? A Priscila olhou assim pra mim, poxa, tô gostando de ver que foi que tu falasse pra ele. Eu fiz aquele mistério assim, né? Nem te conto. Não falei nada. Mas, irmãos, importante, nós vivemos em comunidade. Tem que amar o próximo. Para que você possa ser aperfeiçoado.
e aprenda a melhor amar o próximo, que pode